Existe uma expressão que diz repetir o mesmo erro. Essa expressão significa que uma pessoa não aprende nada com os próprios erros e continua cometendo as mesmas falhas repetidas vezes. Ao que tudo indica, faz parte da natureza humana repetir fracassos enquanto se espera por um milagre que desafia a lógica. Especialmente quando se trata de ecossistemas complexos e delicados. A civilização humana já cometeu inúmeros erros. Como exemplo, vamos falar sobre os coelhos da Austrália e os mangustos introduzidos no Caribe e no Havaí. No primeiro caso, apenas 24 coelhos trazidos pelo colono Thomas Austin se multiplicaram até chegar a milhões, praticamente devorando todas as pastagens da Austrália. Já no segundo caso, os mangustos foram introduzidos para controlar os ratos, mas não conseguiram eliminá-los e, em vez disso, quase exterminaram espécies nativas como aves e tartarugas. Você já tinha ouvido falar nessa história antes? Se não, eu conto em outra ocasião. Mas hoje a história é outra. Olá, pessoal! Cerca de 70 anos atrás, lagoxins trazidos da América do Norte para consumo também pareciam inofensivos à primeira vista, mas acabaram provocando consequências semelhantes. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E a partir de agora, como sempre, vou explicar tudo passo a passo. Então, bora começar o nosso vídeo. O começo de tudo. No início do século XX, uma catástrofe localizada ocorreu nas águas da Escandinávia. A espécie nativa, o lagoxim europeu, Astacus astacus, começou a desaparecer. Os primeiros a perceber a queda abrupta na população de lagoxins foram os suecos. Para eles, o lagoxim não é apenas um animal que vive em rios e lagos, mas um símbolo nacional, algo que pode ser considerado parte da própria identidade do país. Na Suécia, existe há muito tempo uma tradição chamada Festa do Lagoxim, na qual são servidos diversos pratos preparados com esse animal. Por fim, descobriu-se que a causa da redução dos lagoxins era a peste do lagoxim. Trata-se de uma doença infecciosa causada por homicetos, que se espalhou junto com algumas espécies de lagoxins introduzidas do exterior. Nesse momento, o correto teria sido refletir com cuidado antes de tentar intervir ainda mais nos processos naturais. No entanto, não havia tempo para hesitação e medidas foram tomadas imediatamente. Assim, decidiu-se introduzir o lagoxim sinal norte-americano, Pachyphastacus leniusculus, uma escolha que mais tarde levaria a consequências devastadoras. Diferentemente do lagoxim nativo, essa espécie americana possuía imunidade à peste do lagoxim. Além disso, era ligeiramente maior que a espécie local, crescia mais rápido e tinha uma grande capacidade de reprodução. Era literalmente o lagoxim ideal. A invasão dos lagoxins. Orgulhosos de sua própria engenhosidade, os cientistas decidiram agir e, entre as décadas de 60 e 70, liberaram os primeiros grupos de lagoxim sinal norte-americanos em rios e lagos de diversos países. Só décadas depois ficou claro o quão grave havia sido esse erro. Assim como em muitos outros casos de espécies invasoras, o lagoxim sinal também acabou saindo do controle humano. Este lagoxim norte-americano era muito mais agressivo do que o lagoxim nativo local. Rapidamente passou a tomar os abrigos usados pelos lagoxins locais e começou a se reproduzir em um ritmo muito mais acelerado do que as espécies nativas. O lagoxim sinal possuía todas as vantagens biológicas necessárias para superar as espécies nativas. Forçado a se deslocar pelo ser humano, esse lagoxim reunia exatamente as qualidades ideais de um invasor. Para não sobrecarregar com números ao descrever seu potencial invasor, basta mencionar um ponto. As fêmeas do lagoxim sinal atingem a maturidade sexual entre 2 e 3 anos de idade e podem produzir de 200 a 700 ovos por temporada. Além disso, como não havia predadores naturais nos novos ambientes, a taxa de sobrevivência dos seus descendentes era muito mais alta do que o lagoxim europeu. Um cálculo aproximado já é suficiente para entender o impacto disso. Imagine, por exemplo, que 100 indivíduos tenham sido introduzidos em um lago, dos quais 40 fêmeas atingiram a maturidade sexual e um número suficiente de machos sobreviveu para a reprodução. Essas 40 fêmeas seriam capazes de produzir entre 8 e 28 mil ovos em uma única temporada.
Embora apenas 5 a 10% dos juvenis sobrevivam até o final do primeiro ano, isso ainda representaria cerca de 400 a 2.800 indivíduos. Ou seja, mesmo com apenas a primeira desova bem-sucedida, cerca de 1.000 indivíduos já estariam presentes. Nos anos seguintes, com a repetição dos ciclos reprodutivos, a população pode crescer quase de forma exponencial. Em outras palavras, em 3 a 4 anos pode chegar a milhares, e em 8 a 10 anos, a dezenas de milhares de indivíduos. Claro que isso depende da capacidade do ambiente de sustentar tamanha densidade de lagochins. Foi exatamente esse tipo de explosão populacional que foi observada em diversos corpos d'água na Suécia e na Finlândia, entre as décadas de 70 e 80, após a introdução da espécie. Enquanto isso, o lagochim europeu nativo praticamente desapareceu. Os lagochins locais foram expulsos dos seus abrigos nas margens ou acabaram sendo dizimados pela peste do lagochim trazida pelos invasores. Multiplicação infinita? Provavelmente alguns de vocês já estão imaginando uma cena assim. Lagos e lagoas completamente tomados por lagochins que começam a sair da água e avançam pelas estradas em direção às casas dos europeus, que vivem tranquilamente, sem fazer ideia do que está acontecendo. Já adiantando, esse tipo de cenário apocalíptico não corre o risco de se tornar realidade, pelo menos por enquanto. Ainda assim, existem alguns sinais preocupantes que indicam a expansão dos lagochins. Em um período de 10 a 15 anos, o lagochim sinal tomou completamente vários sistemas fluviais e lagos em países como Suécia, Finlândia e Estônia. Além disso, a velocidade de crescimento da população continua aumentando e sua área de distribuição se expande ao longo dos rios em cerca de 1 a 3 quilômetros por ano. No entanto, isso não é algo surpreendente. Afinal, em muitos lagos, a população de lagochins invasores aumentou de 10 a 100 vezes em apenas 10 anos. Felizmente, o desenvolvimento de qualquer espécie segue um padrão natural, em que após um crescimento acelerado, surge inevitavelmente um período de relativa estabilidade, ainda com que pequenas variações. Na biologia, isso é conhecido como a clássica curva em S. Na primeira fase, a população cresce de forma exponencial. Na segunda fase, ocorre uma saturação devido às limitações de alimento e de espaço. E na terceira fase, a população continua oscilando em torno de um valor máximo. No caso do lagochim sinal, o crescimento exponencial ocorreu apenas na primeira fase. Depois disso, fatores como a falta de abrigos, a competição entre indivíduos da mesma espécie, incluindo o canibalismo, predadores naturais, doenças e, claro, a imensa captura por humanos, passaram a limitar o aumento da população. Então, qual é o problema? Antes de responder essa pergunta, há algo que precisa ser acrescentado. No início, quase ninguém viu um lado negativo no aumento da população desses lagochins invasores. Afinal, em países escandinavos, nos países bálticos, além da Inglaterra e da Suécia, o lagochim sempre fez parte da culinária tradicional. Por isso, no começo, o crescimento da população de lagochins foi visto apenas de forma positiva. No entanto, ao longo da década seguinte, essa visão mudou drasticamente, passando de positiva para extremamente negativa. A razão dessa mudança tão rápida foi que os lagochins começaram a destruir os ecossistemas locais, não de forma gradual, mas de maneira abrupta. Os lagochins são onívoros e se alimentam de praticamente tudo: plantas aquáticas, ovos de peixes, larvas de insetos, moluscos e diversos outros organismos. E fazem isso em grande quantidade e em alta velocidade. Por exemplo, um lagochim adulto pode consumir em um único dia uma quantidade de alimento equivalente a cerca de 6% do seu próprio peso corporal. Os efeitos desse apetite voraz logo começaram a aparecer de várias formas. Houve uma rápida redução da biodiversidade, aumento da turbidez da água devido ao desaparecimento da vegetação, queda no número de peixes, degradação significativa das áreas de desova e até o desaparecimento de invertebrados raros. E a situação ficou ainda mais grave quando os lagochins passaram a danificar infraestruturas ribeirinhas, como pontes, estradas, diques e barragens. Isso não é exagero, mas um fato baseado em dados estatísticos. Na verdade, para construir suas tocas, os lagochins escavam buracos com profundidade de 0,5 a 1,5 metros, criando túneis ramificados em margens de solo argiloso ou arenoso.
Nesse caso, como havia uma quantidade enorme de lagoxins concentrada em áreas limitadas ao longo das margens, milhares deles passaram a viver ali, formando inúmeras cavidades que deixaram um terreno semelhante a um queijo suíço. Naturalmente, durante enchentes, essas margens se tornam extremamente frágeis e podem desmoronar com facilidade. Com o avanço desse processo, não é raro que pequenas pontes ou tubulações que cruzam cursos d'água acabem sendo danificadas. Chegaram a surgir até reportagens na mídia sueca afirmando que pontes haviam desabado por causa dos lagoxins. Casos semelhantes também foram registrados no Reino Unido. Claro, há certo exagero nisso. Isso porque o colapso das pontes não se deve apenas aos lagoxins, mas também a fatores como chuvas intensas e o desgaste estrutural ao longo do tempo. Ainda assim, não dá simplesmente para colocar a culpa na chuva, muito menos responsabilizar apenas os responsáveis pela manutenção das pontes. Medidas que fracassaram. Assim, entre o final do século XX e o início do século XXI, os países europeus afetados finalmente passaram a compreender plenamente a gravidade dos problemas causados pelos lagoxins invasores. No início, tentou-se combatê-los proibindo a captura de peixes predadores e controlando a movimentação do lagoxim sinal. No entanto, essas medidas essencialmente legais não conseguiram recuperar a população do lagoxim europeu nem reduzir o número de lagoxins norte-americanos. As tentativas de aumentar a captura de lagoxins também não se mostraram uma solução eficaz para conter a invasão. No Reino Unido, foram realizadas campanhas especialmente intensas para incentivar a captura em massa de lagoxins, incluindo benefícios comerciais e incentivos específicos. Como resultado, tanto a quantidade de lagoxins capturados quanto a produção de produtos derivados aumentaram várias vezes. Mesmo assim, um fenômeno estranho começou a ser observado. Ao capturar indivíduos grandes, às vezes a população total acabava aumentando rapidamente. Isso acontece porque os lagoxins maiores têm o hábito de se alimentar dos indivíduos menores da própria espécie. Assim, ao remover os maiores, a biomassa dos indivíduos jovens passou a crescer. Esse fenômeno é conhecido como efeito Hidra. Também foram criadas áreas isoladas para proteger as espécies nativas europeias, chamadas de reservas de lagoxins, mas não houve melhora significativa. Por algum motivo, a peste do lagoxim conseguiu penetrar até nessas áreas, fazendo com que a taxa de mortalidade dentro das reservas chegasse praticamente a 100%. Além disso, foram testadas estratégias de modificação do habitat, como alterar as formas das margens para reduzir os abrigos dos lagoxins, mas isso também não trouxe resultados. Mesmo com monitoramento rigoroso do deslocamento de lagoxins entre diferentes corpos d'água, quase nenhum efeito foi observado. Campanhas de conscientização para a população sobre os riscos de transferir lagoxins para outros lagos e rios também foram realizadas, mas igualmente sem sucesso. Estônia aposta nas enguias. Como vimos, praticamente todas as medidas adotadas para controlar os lagoxins não trouxeram resultados realmente significativos. É verdade que, de forma geral, foi possível conter parcialmente o avanço das populações invasoras, mas isso não levou a uma mudança fundamental. A luta contra o lagoxim sinal parecia ter chegado a um impasse, mas em muitos dos países afetados, os pesquisadores continuaram buscando uma solução. E foi justamente na Estônia que se alcançou o maior sucesso nesse esforço. Nesse país, o lagoxim sinal foi identificado bem mais tarde do que em outros países bálticos, apenas em 2008, e ao que tudo indica, foram os pesquisadores estonianos que encontraram a solução correta. A pesquisa para encontrar um método eficaz de combate aos lagoxins invasores foi liderada pela professora Katrin Kaldry, da Universidade de Ciências da Vida da Estônia. Inicialmente, a equipe tentou resolver o problema por meio de métodos químicos. Em outras palavras, tentaram usar substâncias tóxicas. Para isso, em colaboração com o Instituto Veterinário da Noruega, foi realizado um experimento em uma área isolada, onde o veneno foi aplicado e, como resultado, os lagoxins sinal foram completamente exterminados. No entanto, como a agência ambiental não autorizou a continuação dos testes, o uso dessas substâncias em larga escala teve que ser abandonado. Essa decisão foi bastante compreensível, já que a maioria dos lagoxins sinal habitava áreas onde a água contaminada poderia se espalhar indefinidamente.
O método que apresentou melhores resultados foi o uso de armadilhas especiais desenvolvidas pelos próprios pesquisadores, que permitiram capturar milhares de lagoxins invasores. Mesmo assim, não foi possível reduzir significativamente a população. O uso da eletropesca também não se mostrou muito eficaz. Como explicou a própria Catherine Cowdery, os lagoxins vivem escondidos no fundo, debaixo de pedras, onde os pulsos elétricos simplesmente não chegam. Afinal, será que não existe nenhum método realmente eficaz para conter uma espécie invasora? O grupo de pesquisa de Cowdery demonstrou que existe sim. Como muitas vezes acontece, a forma mais eficaz de combater um predador acabou sendo um outro predador. Nesse caso, o adversário dos lagoxins foi a enguia. Então, vamos conhecê-la. A enguia europeia, Anguilla anguilla, um dos principais predadores naturais dos lagoxins. Trata-se de um predador aquático esguio, com aparência semelhante ao de uma cobra, capaz de penetrar até nas fendas mais estreitas das tocas dos lagoxins. Segundo os pesquisadores, essa enguia tem um gosto alimentar surpreendentemente parecido com o dos suecos, e o lagoxim é sua comida favorita. Esse peixe, que definitivamente não é um dos mais bonitos, consome em média um lagoxim a cada 4 dias. No entanto, nem mesmo o apetite voraz dessa enguia foi suficiente para reduzir significativamente a população de lagoxins que havia já se multiplicado em massa. Os estudos mostram que, para isso, seria necessária uma densidade de pelo menos uma enguia para cada 10 metros quadrados. Segundo estimativas dos pesquisadores, para causar um impacto perceptível na população de lagoxins, seria preciso introduzir mais de 1.000 enguias por hectare. Ou seja, bastaria aumentar o número de enguias para resolver o problema, né? Infelizmente não. Na realidade, não há tantas enguias assim nas águas europeias. A enguia europeia está ameaçada de extinção e sua população é mantida artificialmente. Portanto, seria necessário obtê-las de algum lugar, ou seja, comprá-las em grande quantidade. Como a enguia é considerada alimento valioso, tanto na Europa quanto na Ásia, seu preço é bastante elevado. Para a soltura, utilizam-se indivíduos nas fases iniciais ou juvenis um pouco mais desenvolvidos, conhecidas como enguias de vidro, angulas. O preço de mercado por unidade desses juvenis gira em torno de 50 centavos a 2 euros. Em outras palavras, comprar esses juvenis para soltá-los em um lago é um processo bastante caro. Além disso, a taxa de sobrevivência desses juvenis não é de 100%, o que torna esse método de controle por predadores ainda mais custoso. Assim, a introdução de enguias é uma estratégia cara, de efeito lento e que exige um investimento significativo. Por isso, na Estônia e na Finlândia, decidiu-se utilizar um método apenas em áreas experimentais específicas com alto valor de conservação. Como resultado, foi possível observar um efeito bastante claro. Em algumas dessas áreas, a população de lagoxim sinal diminuiu cerca de 40% após a introdução das enguias, especialmente entre os indivíduos jovens. De modo geral, os resultados dos experimentos com a introdução de enguias foram positivos. No entanto, devido ao alto custo do projeto, no momento não há perspectiva de aplicar esse método em outras áreas além das zonas experimentais específicas. E até hoje, os cientistas ainda não conseguiram inventar uma varinha mágica capaz de eliminar todas as espécies invasoras de lagoxins de uma só vez. O que resta é combinar várias medidas. Ou seja, a introdução de enguias, a captura em massa de lagoxins, o controle rigoroso do seu transporte, a criação de reservas de lagoxins e a eliminação das condições que favorecem a formação de suas tocas. Com essa estratégia combinada, os especialistas esperam que, com o tempo, a população de lagoxins invasoras diminua e o ecossistema local possa se recuperar. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de curtir e compartilhá-lo com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o final. Então, a gente se encontra na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!